PIB nacional, a geração de empregos e a tarefa de levar ao prato de cada cidadão o alimento que o sustenta, implica em um direito-dever de contribuirmos para o constante aperfeiçoamento do processo democrático do Brasil. E é sob esta ótica que, em parceria com o Instituto Unidos Brasil, estamos promovendo esse encontro com os candidatos à presidência da República. A escolha dos candidatos a serem convidados se fez a partir da divulgação da pesquisa eleitoral Exame Ideia, de 23 de junho de 2022, selecionando-se os 4 candidatos mais bem posicionados. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Simone Tebet não aceitaram o convite. Tivemos a confirmação dos candidatos Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, que participarão agora da nossa agenda. Então, dando início, neste momento, ao encontro com o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que concorre pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, eu convido ao palco o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi. Convido também ao palco o presidente do Instituto Unidos Brasil, senhor Nabil Sayon. E agora, então, vamos receber o candidato à presidência da República, senhor Ciro Gomes. Seja muito bem-vindo. Candidato Ciro Gomes, é uma honra tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Bom, conforme previamente combinado com as assessorias dos candidatos, a nossa dinâmica seguirá da seguinte forma. Teremos uma fala inicial do presidente João Galassi de 5 minutos. Na sequência, iremos ouvir também por 5 minutos o senhor Nabil Sayon. Depois, abriremos para o discurso do candidato Ciro Gomes, que terá 30 minutos. Terminado o discurso do candidato, iremos abrir para a pergunta do presidente João Galassi, que terá 1 minuto para fazê-la. O candidato Ciro Gomes terá 5 minutos para a sua resposta. Na sequência, acompanharemos mais 1 minuto de pergunta do senhor Nabil Sayon e a resposta do candidato em 5 minutos. Ao término, teremos mais 2 minutos para as considerações finais. Candidato, eu irei avisá-lo quando faltar 30 segundos para as respostas, para que a gente possa cumprir o nosso cronograma. Tá? Solicitamos aos presentes a gentileza de não se manifestarem durante as falas dos candidatos. Por favor, presidente João Galassi, 5 minutos para a sua fala inicial. Bom dia a todos novamente. É um prazer enorme estar aqui com esse grande candidato, Ciro Gomes, uma pessoa extraordinária que tem feito muito pelo Brasil e principalmente por apresentar uma proposta pelo Brasil. Queria cumprimentar nosso querido presidente Nabil Sayon e nesses 5 minutos iniciais, Ciro, eu queria fazer uma reflexão só, que muitas vezes nossas ideias às vezes estão à frente do nosso tempo. Eu me lembro que em 2018 você propôs retirar todas as pessoas do Serasa. Parecia uma coisa assim, né, que virou até uma certa brincadeira, ironia, e hoje outros partidos, inclusive, reconhecem que isso é possível e isso é muito bom. Eu entendo que é uma ação muito importante você refinanciar os nossos brasileiros, que possam retomar aí o consumo e, de alguma forma, isso pode beneficiar também todo o setor, todo o comércio com esse movimento. Então, queria agradecer muito a tua presença. Nós vamos ter 30 minutos, Nabil vai comentar um pouquinho. Vamos ter 30 minutos de fala e aí depois eu entrarei com a minha pergunta e o Nabil também. Obrigado novamente. Muito obrigada, presidente João Galassi, por sua fala. Vamos então agora ouvir o senhor Nabil Sayon. 5 minutos. Bom dia a todos. Eu queria saudar inicialmente aos supermercadistas e fornecedores. Alguns de vocês já fazem parte do Instituto com
2 anos e 3 meses de vida. Queria aproveitar, agradecer o João dessa importante parceria, João. Foi uma luta muito grande, né, dentro da burocracia, e há 10 dias da eleição, a gentileza do Ciro poder estar aqui, também do presidente Bolsonaro. E eu acho que esse é um debate democrático fundamental e importante para o nosso setor. E a nossa amizade que se fortalece, porque nós falamos durante esses 10 dias, pelo menos 4, 5 vezes por dia. E o João tem sido aí uma pessoa extraordinária e permitiu essa parceria com a Abras, o que nos honra muito. Queria saudar a minha amiga Cláudia Angélica da Fiesp e do Unidos também Brasil, que me acompanharam ontem e hoje, e o Antônio Mesquita também do Instituto. Eu queria aproveitar nesse tempo que eu tenho, Ciro, para falar um pouquinho rapidamente do Instituto, que é uma história extremamente interessante, porque ela nasceu na pandemia. Nós estávamos com aquele problema do comércio fechado, o desespero, as pessoas sendo desempregadas, e eu chamei o Flávio Rocha, da Riachuelo, e falei: Flávio, nós precisamos fazer alguma coisa, porque não podemos ficar de braços cruzados. Reunimos um grupo de mais ou menos 25 empresários, arrecadamos quase 2 milhões de reais, fomos para a mídia e dar o contraponto da importância de saúde e economia poderem passar esse momento de angústia juntos. E a gente não podia isolar um do outro. Conseguimos fazer uma certa antecipação, e a partir daí o grupo falou: Nabil, nós precisamos começar a fazer alguma coisa pelo nosso país. Estabelecemos algumas metas importantes, e a primeira delas foi estar em Brasília, porque é lá que se aperta o botão. Então, criamos uma sede ali de 1.200 metros, que o João nos deu a honra de participar de um debate com os parlamentares, uma frente parlamentar que nós apoiamos do empreendedorismo com 220 parlamentares e senadores. Todas as terças-feiras fazemos esse debate, batemos papo, conversamos, levamos conteúdo de universidades para poder elaborar as pautas, mas com conteúdo importante para que eles possam defender dentro do Congresso. E aí o presidente da Câmara, em outubro do ano passado, tivemos uma visita com mais ou menos 17 empresários, e ele nos dizia: Nabil, se você quiser colocar um projeto, leve esse projeto para discutir com a sociedade. Quando você leva um projeto para a sociedade, nós não temos como segurar e a gente vai colocar em discussão. Fizemos isso recentemente, dia 1º de setembro, tentando mobilizar a sociedade com a questão da desoneração. E acho que a função do Instituto não é levar o pacote fechado, mas é discutir com a sociedade quais são a melhor forma de a gente resolver o problema do setor produtivo. João, nós levamos riqueza para o país, nós geramos impostos para o país, nós queremos fortalecer essa carência de empregos que o Brasil está precisando, e o Congresso tem que resolver esse problema. É função do Congresso discutir, junto com o povo, sociedade, a solução disso. Então, o Instituto Unidos Brasil, ele leva a discussão para a sociedade. Nessa discussão, o próximo passo é chamar a frente parlamentar dentro do Congresso, eles vão se envolver e nós vamos fazer a pressão democraticamente, dentro da lei, para que a gente acelere esse processo de crescimento no país. Então eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença. Meu tempo aí falta 1 minuto. Eu queria lhe ouvir. Eu fiz até aqui uma colocação muito rápida, dizendo que a sua visão dos problemas brasileiros reúne um conhecimento profundo da economia ao objetivo genuíno da melhoria das condições da vida do povo brasileiro. Boa sorte, candidato, e estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado. E o Nabil joga no meu time 24/7, é 7 da manhã, 5 da manhã, é à noite, de madrugada. Esse é o seu time também, então estamos juntos. Senhor Nabil Sayão, muito obrigada por suas considerações. Candidato Ciro Gomes, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Vou pedir para que o senhor se posicione, por gentileza, no púlpito, ali à direita do nosso palco, por favor. É uma honra tê-lo conosco aqui nesta manhã. Então, a partir de agora, o senhor tem 30 minutos para o seu discurso. Isso é muito mais do que eu tive a campanha inteira na televisão. Portanto, muito obrigado a todas e a todos os meus amigos velhos amigos,
Eu acho que tem uma nova geração aqui, mas eu posso dizer que os membros da Abras, tanto os supermercados quanto os fornecedores, são velhos amigos. Estava me lembrando aqui, eu acho que a primeira vez que eu fiz uma palestra para a Abras, eu era ministro da Fazenda, tinha 36 anos de idade e acabou a minha palestra, teve um show do Roberto Carlos lá no Rio de Janeiro. Hoje, infelizmente, o tempo chegou, nem o rei está aqui, né, e nem eu tenho mais cabelo, né, fiquei careca ao longo desse tempo. Eu quero cumprimentar ao amigo João Carlos Galassi, em nome dele abraçar muito fraternal e afetuosamente a todos e a todas que fazem a nossa Associação Brasileira de Supermercados. Se me permitem destacar um cearense, que é um amigo velho de longa data, Honório Pinheiro, quero cumprimentá-lo. O Honório diz para a gente que o mais falso rico que existe é o dono dos supermercados. Todo mundo acha que ele é rico, e o prédio é alugado, a luz é da Coelce, que é a nossa companhia de energia lá, as mercadorias estão em consignação, o carro é da locadora. Então, eu vou dar um abraço no Honório, eu tenho muita solidariedade pelo sofrimento que ele passa, como uma pessoa que é vista como rico, sendo assim só o portador do dever de prestar bons serviços ao nosso povo. Quero cumprimentar o Nabil Saiu, é um prazer muito grande, é muito importante mesmo que o empresariado comece a derivar para institutos como o que você está dirigindo, porque o que está errado no Brasil, e aqui começa a minha reflexão, acreditem, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão sádicos que vão lá e fazem tudo errado só para maltratar a gente. Se fosse assim, era mais fácil. Eu quero pedir sua atenção para o grande quadro, depois a gente desce no específico do comércio varejista e no setor de alimentos, supermercados, enfim. Mas no grande quadro, eu estou tentando chamar a atenção do povo brasileiro, porque essa é a razão da política. A política não pode ser isso que está aí, uma disputa de ódios, paixões, sabe, baixaria, de agressividades estéreis, pouco críticas, enfim, ou a disputa de quem é mais corrupto ou quem é menos corrupto. O Brasil não aguenta mais isso, porque nós estamos vivendo a mais grave, profunda e renitente e complexa crise da história do Brasil. Sustento esse meu raciocínio com alguns números. Entre 1930, quando houve a Revolução, que mudou o paradigma de economia política do Brasil, e 1980, e vejam quantos regimes distintos. Entre 30 e 80, o Brasil teve vários distintos regimes, mas o Brasil tinha uma vocação para crescer. Nós crescemos 6,7% ao ano em média durante 50 anos. Por que eu chamo a atenção para esse número? Porque hoje o Brasil, pela primeira vez, tem uma década inteira crescendo tendente a zero. Olhando o grande quadro, não adianta a gente se iludir, porque agora vai dar 2% agora. Quando você puxa a conta, o Brasil, entre 30 e 80, cresceu 6,7%, entre 80 e 2010, cresceu 2,6%, ou seja, já perdemos o pulso de crescer, porque o crescimento per capita passou a ser perto de zero, e agora nós estamos decrescendo, porque uma década inteira nós crescemos 0,26%, um quarto de 1%. E é disparada a maior estagnação, a maior depressão econômica da história do Brasil. Então, para encadear um raciocínio, eu faço uma pergunta. Se o céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, da nossa tradição cristã, é o mesmo, se o chão hoje é mais pródigo e rico do que jamais foi, porque a inteligência brasileira fez nascer uma pujante agricultura no Cerrado, que era uma espécie de vazio econômico, pela tecnologia que o Brasil desenvolveu. A nossa engenharia descobriu o pré-sal, onde nenhum manual de literatura de engenharia de petróleo dizia que podia haver petróleo. Hoje é a maior reserva ainda em processo de descoberta do mundo. Província mineral, solos agricultáveis, um clima que nos permite tratar tratos de agricultura tropical e agricultura temperada na mesma data. O que aconteceu? Se o povo também é o mesmo. Eu sustento para discutir que nós estamos apanhando na conta de um modelo econômico e de um modelo de governança política completamente errados. E é disso que se trata se eu puder contaminar as suas inteligências, respeitando a liberdade que eu sempre respeitei. Sou candidato pela 4ª vez a presidente do Brasil. Se eu tivesse algum desapreço pessoal, eu nunca deixei de ter a mesma paixão, o mesmo amor, a mesma dedicação na 4ª vez como candidato a presidente do Brasil, porque eu fico indignado de ver esse país extraordinário como o Brasil é potencialmente, ir para a decadência absoluta em que nós estamos agarrados hoje. Eu sustento que, então, o erro está no modelo, não é o problema de Chico, Maria ou Manuel, porque Chico é diferente de Manel, sim, Lula é diferente de Bolsonaro, é diferente de Maria, sim, Dilma é diferente de Bolsonaro e de Lula. Eu consigo ver essa diferença no plano pessoal muito bem.
Porém, o que está por trás dos dois, dos três, do Chico, da Maria e do Manel, é rigorosamente o mesmo modelo econômico. E hoje dá para a gente ir para a caricatura: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço da Petrobras e teto de gastos. Qual é a política dos presidentes todos que governaram o Brasil nesses anos, do Fernando Henrique para cá? Rigorosamente é essa. E aqui está um erro de modelo. Não é que os valores perseguidos por essa trempe macroeconômica não sejam corretos. Equilíbrio fiscal, severidade na política de câmbio, sabe? Administração da inflação da forma mais austera possível, porque a boa inflação é aquela que tende a zero. Está aqui quem foi ministro da Fazenda no plano real. Quem foi governador de estado, prefeito da quinta cidade brasileira, quem foi ministro da Fazenda, não tem um dia de desequilíbrio fiscal, um sequer dia de déficit, na minha carreira de homem público. Mas eu estou falando da forma de perseguir esses valores, que é completamente errada. O grande número demonstra. Ora, se nós estamos com a mesma matriz econômica e o resultado é de crescimento zero, o debate devia ser, sem qualquer presunção de ser dono da verdade, este ou aquele, devia ser sobre isso. Um diagnóstico para entender a causa dos nossos problemas estratégicos e daí do correto diagnóstico uma terapia. Porque se não faz o diagnóstico correto, é muito improvável que você ache a cura ou a terapia. E o modelo de governança política do Brasil. Meus compatriotas, pensem junto comigo. O Brasil restaurou a democracia, sob o ponto de vista de critério de eleger o presidente pelo povo, em 1989. O Collor governou com essa governança política e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa trempe política que está aí, e o PSDB se desmoralizou de um jeito tal que um partido da importância histórica do PSDB chega numa eleição como essa sem condição de disputar a presidência da República. E ainda escapou, porque depois dele vem o Lula, foi parar na cadeia governando com essa gente. E não aprendeu nada, porque as alianças do Lula hoje são rigorosamente as mesmas que construíram a tragédia que levou ele para a cadeia. Percebe? Passa a Dilma, foi caçada. Vem o Michel Temer, foi parar na cadeia. E o Bolsonaro, que se elege com quase 70% dos votos do povo do Sudeste, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste, portanto, o nosso generoso e querido povo brasileiro, deu ao Bolsonaro uma oportunidade de ouro, porque ele denuncia a corrupção do PT, denuncia a mazela do PT, porque essa crise que está aí, ela explode ainda com o PT. São números gelados. O Brasil nunca caiu 7% da sua economia, antes nem depois da história com a Dilma. 7% foi a queda do PIB brasileiro em 15 e 16. Aí a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do outro, mas não é um modelo econômico tragicamente errado e um modelo de governança política que faz que, com uma presidente reeleita, não consiga reunir um terço dos deputados para impedir um traumático processo de impeachment que acabou dando nessa crise de ódios e paixões que nos dividem hoje como nacionais. Se o meu diagnóstico geral está correto, eu preciso propor, então, uma terapia. Eu quero propor um novo modelo econômico, e esse modelo econômico começa... É um livro que eu escrevi, quem tiver curiosidade, me dê a honra, por favor, pode conhecer aqui, isso é um livro teórico, não é uma peça de propaganda eleitoral, que são sempre coisas muito rápidas, musiquinhas infernais que grudam no ouvido da gente, eu também faço. Mas isso aqui é uma reflexão sobre o Brasil, fruto de uma experiência acumulada de 42 anos e de uma consulta às melhores inteligências do mundo e do país sobre macroeconomia. Então, a minha proposta é que nós precisamos retomar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Não podemos passar ligeiro sobre essas três palavras, porque nós estamos perdendo feio na defesa dos valores envolvidos em cada uma dessas palavras. Projeto supõe um plano, supõe uma análise da situação em que nos encontramos, supõe a fixação de objetivos de longo, médio e curto prazo, supõe a orçamentação da execução desse plano, supõe a divisão de tarefas, quem vai executar qual parte desse plano, sob o ponto de vista de iniciativa privada, capital estatal, capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar e, portanto, tem que ser considerada diferente do capital nacional, ao contrário do que se meteu na Constituição do Brasil. Nacional por quê? Deixa eu dizer para os senhores e para as senhoras com muita humildade. É absolutamente fake news, que é a expressão nova, ou a gente dizia lá em Sobral, mentira grossa, que a economia é um fenômeno global. A única coisa que está globalizada é a informação de um padrão maravilhoso de consumo ao qual a humanidade inteira aspira a acessar,
mas com diversidades profundas de renda não consegue acessar. Então, um jovem da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Fortaleza é bombardeado diariamente com o compre, compre, compre e não tem renda para acessar isso. E nós estamos produzindo uma geração de revoltados e frustrados, e isso é o exército de reserva dessa tragédia de violência que está generalizada ante a absoluta impotência das autoridades e das leis no nosso país. Porém, as condições de trabalhar, de produzir, de empreender, de pagar salário, de recolher impostos, não são globais. Pelo contrário, com as crises que aconteceram na pandemia, por exemplo, até a defesa teórica disso não tem mais patrocínio. A ideia liberal, no sentido errado da palavra liberal, de que as coisas devem ser desregulamentadas, que os fluxos de riqueza devem ser transnacionais, etc., etc., apanha a economia real dos países em situação muito diferente uma da outra. Se não, vejamos, desde a crise de 2008, a taxa de juros do mundo é negativa. Ou seja, se você tem um supermercado no Japão, na Europa, na China ou nos Estados Unidos, você toma R$1.000 emprestado e no fim do ano paga 930, porque o juro é menor do que a inflação, apesar da inflação estar alta no mundo. No Brasil, nós estamos descontando uma duplicata, cavalheiros, a 1,5%, 1,75%, 2% de juro ao mês. Se você puser para competir quem tem financiamento com o padrão global e quem não tem financiamento em padrão que está submetido ao sistema financeiro brasileiro, essa competição morreu. Ela está vencida de véspera. A segunda assimetria é a escala. Eu me lembro mesmo como se fosse hoje, quando chegou o Walmart, com todo respeito, não sei se é filiado à Abras também, mas chegou o Walmart no Brasil... Já até saiu do Brasil. Pois é, como sintoma de progresso, saíram pedindo incentivo fiscal e terreno para se localizar nas coisas. Quando chegaram para me visitar, jovem governador do Ceará, eu disse, não, meu senhor, venha para cá não, aqui não é bom para vocês não. E no dia seguinte chamei a turma do Honório Pinheiro e disse, está chegando aí a mega escala. Ou vocês pequenos se juntam e começam a criar. Criamos no meu auditório a Unisuper, que era a ideia de mostrar que a escala, é preciso ganhar escala, senão você não compete, porque o empreendedor globalizado, ele opera em mega escala, o que significa dizer custos fixos dramaticamente relativizados para perto de zero, lucratividade reduzida a centavo pela unidade de bem ou serviço e o preço final mais barato do que custa produzir ou prestar serviços e bens em pequena e média escala. No Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena escala. E, portanto, não pode ser globalizada uma economia que trabalha em pequena escala, estrangulada no juro. Agora tem um outro elemento que é o tecnológico. No setor, vocês estavam conversando com o Honório Pinheiro aqui sobre tecnologia, eu acredito, a palestra anterior. A mera inserção de uma leitura ótica de código de barras na administração just-in-time de estoque, com esse juro maluco que o Brasil tem, é a diferença de vida ou morte para um supermercado. Você imagina o que tem de mais de sofisticação tecnológica e derive isso para serviços e derive isso para a indústria. E você vai ver o tamanho da tragédia em que se encontra o Brasil. Nós estamos atrasados 4 gerações tecnológicas em relação à disruptiva tecnologia do mundo digital e da economia do conhecimento. Se isto for verdade, eu tenho que ter um projeto e ele tem que ser nacional. Desenvolvimento por quê? E aqui eu vou caminhando para a metade do meu tempo. Desenvolvimento, porque desenvolvimento não é obra fatalista do acaso. Um país onde nasce 2.700.000 bebês por ano não pode se dar o luxo de não crescer. Sem crescer, a produtividade brasileira vai indo para os réis do chão, como está acontecendo hoje. Sem crescer, a crise fiscal brasileira não tem saída, porque todos os adiamentos, nós estamos indo para um estoque. A dívida pública brasileira só já não chegou a 100% do PIB por várias pedaladas fiscais que o Guedes está fazendo e que são once and for all, não dá para repetir. Nós estamos indo para 100% do PIB de dívida pública e quando ela vai para 100% a dívida pública, ela começa a sinalizar iliquidez. Quando ela sinaliza iliquidez, ela começa a encurtar o prazo e começa a encarecer o juro de curto prazo. Hoje, no Brasil, nós já estamos vivendo isso. 1/4 da dívida brasileira vence em dias. Nós estamos falando aqui de 7 trilhões e 800 bilhões de reais, em que 1/4 disso, se fosse 8, dava 2 trilhões de reais vencendo em dias. Sabe qual é o sistema tributário possível da gente pedir que seja reformado num quadro de liquidez patrimonial como esse que está aí no Brasil? Nenhum. Estão mentindo para os senhores, estão mentindo para as senhoras. Todos os políticos falam que são a favor da reforma tributária.
Eu nunca vi um artigo de jornal, nunca vi um cientista político dizer, não, um economista, o sistema tributário brasileiro é bom, nós precisamos defender, não pode mexer nele. Não tem esse. Por que então não se faz a reforma tributária? Olha aqui as interdições concretas e eu pretendo propor uma solução para essa contradição. Então veja, desenvolvimento, eu estava dizendo, não é obra fatalista do acaso, não vai cair do céu, não é consequência de conversa fiada de político. Desenvolvimento remotamente é consequência de 3 fatores onde o Brasil está apanhando. E o meu projeto propõe esses 3 fatores de longo, médio prazo. Primeiro, elevar o nível de poupança e investimento nacional brasileiro. É completamente falsa a ideia de que se a gente cumprir o Manual do Bom Moço Internacional, o capital estrangeiro virá socorrer o Brasil. Isto nunca aconteceu na história de nenhuma nação do planeta Terra. Portanto, o capital que sustenta desenvolvimento é aquele que você é capaz ou não é de produzir em casa. O nível de formação bruta do capital brasileiro hoje está ancorado em 14%, 15% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, a China tem 44% de formação bruta de capital. Quer dizer o seguinte, a China produz 100 hoje, come 55 e faz 45 de poupança para o investimento do ano que vem. A velha Europa, onde é quase impossível ganhar produtividade, tem 32% a 35% de formação bruta de capital. O Brasil, 14%, 15%. Sem 22%, 23%, 24%, esqueçam crescer a 4%, 5%, que é a taxa mínima que nós precisamos crescer para recuperar a condição do Brasil se desenvolver, suprir os ganhos de produtividade, aumentar empregos, etc, etc, etc. Ao contrário do mito, da propaganda, o nível de formação bruta de capital, ou seja, a taxa de investimento de uma nação, não é consequência do acaso. É a danada da política que faz ou deixa de fazer. É como se organiza o modelo tributário, como se organiza o modelo previdenciário, como se organiza o modelo do mercado de capitais, como é que a gente introduz a ferramentaria da inovação financeira no mundo dos negócios. Os americanos, há muitos anos, não fazem mais investimento com base em empréstimo, juro e garantia. É venture capital, é angel money, é seed money, é venture capital. Desculpem, nem as expressões em português nós temos ainda. Tudo que nasceu de novo, de Zuckerberg, de Microsoft, de Apple, etc., tudo nasce com outro tipo de vetor de financiamento. Essa é a grande agenda para o Brasil construir. Segundo vetor, segunda premissa, encerrar a batalha ideológica burra, desculpem a expressão dura, que hoje nos impede de raciocinar com a nossa própria razoável inteligência. O mundo que conseguiu êxito civilizatório baniu os extremismos ideológicos e conseguiu fazer uma convergência estratégica, às vezes escrita, como é a chinesa, às vezes pactuada, como a americana, mas é rigorosamente premissa do desenvolvimento, um acerto entre o Estado poderoso, uma iniciativa privada poderosa e uma universidade comprometida em produzir as soluções tecnológicas do desenvolvimento pretendido. É assim como eu estou dizendo, a internet foi criada pelo Estado americano, o celular foi criado pelo Estado americano, os novos materiais estão sendo hoje todos desenvolvidos pelo Estado americano. Qual é a extraordinária habilidade que eles têm? O Estado faz a parte do domínio, que não tem rentabilidade de curto prazo, domina essas coisas e faz a difusão industrial para o setor privado. A China só passa a ser a poderosa China que é hoje. Deixa eu dar um número aqui, uma parte. Sabe o que é que o Brasil era em 1980? 6 vezes maior do que a China, sob o ponto de vista de produção industrial. Nosso país era 6 vezes a China ontem, em 1980. Pois bem, a China só aprende quando ela se livra da economia estatista estrito sensu e funda uma poderosa iniciativa privada sem abrir mão da tarefa indeclinável do Estado de prover infraestrutura, estabelecer o avanço tecnológico e os domínios da inovação e da engenharia que as novas tecnologias pedem. E, por fim, investimento em gente. Esse é o terceiro vetor de longo prazo. E no curto prazo, porque no longo prazo, dizia o Lord Keynes, todos estaremos mortos. Eu tenho uma proposta que é estudada uma coisa combinada com a outra. Claro que hoje a prevalência no Brasil é o poderoso sistema financeiro que, simples e puramente, virou uma doença no Brasil. Desculpa, eu também não estou falando mal de nada, porque é essencial para uma economia ter um sistema financeiro sadio, rígido, seguro, que faça o mecanismo da intermediação financeira. Isso é muito importante, é essencial, mas no Brasil se virou uma patologia trágica. Os governos ditos de esquerda no Brasil, PT, etc., etc., concentraram em apenas 5 bancos 85% de todas as transações financeiras do Brasil.
Só para vocês terem uma comparação, na América do Norte, nos Estados Unidos, remanescem, depois de uma grande liberalização do setor, que era extremamente regulado, restaram 5.000 bancos competindo pelo freguês. Os senhores sabem o que é competir pelo freguês, é baixar juro, baixar tarifa e tratar o cliente com o mínimo de decência e não botar você naquelas ligações infernais. Aperte o 32 se você quiser falar qual é o número do sapato que você calça para fazer um crédito. Isto criou um cartel no Brasil. Isso é um fato, e eles dão as cartas da política, eles subornaram a estrutura política brasileira. Desculpem, eu vou dizer aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, eles compraram os dois que estão liderando a pesquisa. Se tiverem dúvida, qual é o Estatuto de Autonomia do Banco Central? Quando é que ele passou? Passou com o Lira e com o Centrão no meio da pandemia, sem conversar com ninguém. Não é conversar com o trabalhador, não é conversar com os empresários. Sabe qual é esse Estatuto do Banco Central? É se eu me elejo a política de juro, a política de câmbio, a política fiscal, porque o Banco Central brasileiro não faz política monetária com título do Banco Central. O Banco Central brasileiro faz política monetária com título do Tesouro Nacional. Sabe quanto é que custa para o Tesouro Nacional 1% da Selic? 45 bilhões de reais por ano. Eles meteram 11% em cima da Selic, 11 vezes 4 dá 440 bilhões de reais por ano para o Tesouro Nacional. Peçam reforma tributária. Peçam reforma tributária, senão vão morrer. Vocês têm toda a razão de uma reforma tributária inadiável no Brasil. Mas sabe quando é que vai acontecer uma reforma tributária no Brasil? Com o Banco Central aumentando a Selic ao seu bel prazer e talante, sem nenhum compromisso com a realidade técnica. Porque a inflação brasileira, como os índices estão mostrando, é absolutamente, nesta conjuntura, imune a juro. Quer ver? Por que é imune a juro? Porque o juro funciona numa inflação quando a inflação é de demanda. Quando tem mais gente podendo e querendo comprar do que oferta. Aí você tem um aumento generalizado de preço. Então, teoricamente, em Chicago, não é verdade. No Brasil, nos manuais estrangeiros, que os maus economistas brasileiros que não estudam, não é? Você, teoricamente, com juro alto, você diminui a demanda. Por quê? Porque a demanda vem da renda do povo e do crédito que o povo tem. Então, teoricamente, se eu encarecer o crédito via juro, eu dissuado o que os técnicos chamam de demanda agregada. Aí eu diminuindo a demanda, os preços tendem a ceder. Isto no Brasil não é verdade. A inflação brasileira, eu ajudei a fazer o real. O IPCA é preço administrado pelo governo, gasolina, óleo diesel. Tanto que o Bolsonaro tira 30 bilhões de reais do cofre dos estados, administra a véspera da eleição, é que nem cuspir para cima. O cuspe está já fazendo a curva, passou a eleição, vai cair na testa da sociedade brasileira, porque os estados estão quebrados. Fala em reforma tributária para 23 estados que estão no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, quebrados. E é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para começar, estão quebrados. Não pode abrir mão de um centil de nada. E nós precisamos consertar com a economia brasileira. Sem uma reforma tributária, não vai conseguir ganhar produtividade, mas não há menor jeito de fazer. Então, vejam, preço administrado pelo governo é energia elétrica. Os senhores trabalham no supermercado. Os senhores sabem o que aconteceu com o custo da energia elétrica, que é uma portaria da Enel. A Enel bota lá, aumentou 200% a energia no Brasil nos últimos 3 anos, contra uma inflação de 30%. Não é verdade, não? No balanço do supermercado, tudo aceso de vocês ali, aumentou 200%. Qual é o efeito da taxa de juros sobre uma portaria da Enel, pelo amor de Deus? Nenhum. E os alimentos? Ora, os alimentos estão puxados pelo comércio exterior. A China entra bombando, o óleo de soja sobe 180%, resultado prático, eu meto uma taxa de juros no óleo de soja, qual é o efeito? Se é um preço que foi puxado pelo comércio exterior. Sabe para que metem a taxa de juros? Para indenizar com dinheiro público o rentismo, a especulação financeira. Este é o modelo econômico que o Brasil tem. E se uma taxa de juros numa economia real é consistentemente há 26 anos mais alta do que o lucro médio dos negócios da economia verdadeira, essa economia para. Eis a explicação remota do problema brasileiro. Se esse diagnóstico for correto, é aqui que a gente tem que atuar. É simples de entender. Qual é o lucro médio no supermercado, João? O lucro médio do supermercado, 6%? Hein? 3%, mas assim, na melhor hipótese, 2,5%, 3%. Ora, se eu boto o dinheiro na renda fixa, ele me paga 200% da CDI, por que eu vou abrir um supermercado? Correr risco, lidar com fiscal, com corrupção, com compliance, 2.400 horas por ano para poder pagar imposto? Vocês não percebem isso?
Esse é o problema do Brasil. Se isso tudo for verdade, a proposta então é a seguinte: mudar. Mudar o modelo econômico, mudar o modelo de governança política. Para mudar o modelo econômico, eu preciso fazer uma aposta. Qual é a aposta? Quais são os motores do desenvolvimento perdido? Consumo das famílias, investimento das empresas, investimento do Estado e caminhos de industrialização. Esses são os 4 motores que o Brasil está no prego, chamamos nós no Ceará, no sul do Brasil se fala, estão enguiçados. Portanto, é aqui que entra de forma coerente a minha proposta. Consumo das famílias responde por 60% do PIB. Ninguém precisa ser economista para entender, se as famílias consomem, o comércio vende mais e contrata mais gente, encomenda mais da indústria, que por sua vez, recebendo mais encomenda, contrata mais gente e pega mais matéria-prima. De onde é que vem o consumo das famílias? Vem de emprego, renda e crédito. Ora, emprego e renda vem depois que a economia cresce. E estão no pico de baixa histórico. A renda média brasileira está no pior valor da história, porque o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só ganha em poder de compra do salário mínimo da Venezuela. Uma economia que o PT administra, ou elogia, e que tem 20 anos de crise mortal. Uma ditadura podre que é defendida aqui pelos petistas no Brasil. Eu não. Então, veja, onde é que eu posso resolver o problema? No crédito. 66 milhões e 600 mil brasileiros estão inadimplentes no SPC. É só você fazer um grande leilão reverso e trazer para o desconto de 70% a 90%. A gente faz isso todo mês no Ceará. Os bancos não querem aceitar isso porque isso é uma nova escravidão. Porque se você tem 66 milhões e 600 mil pessoas obrigadas a administrar um fluxo que está inflado por juros sobre juros, correção monetária, taxa de permanência, multa, etc., esse fluxo é bilionário. E eu posso encerrar isso, baseando o Banco do Brasil e a Caixa financiar. Sabe quanto é o desconto médio, a dívida média do brasileiro? R$4.000. Se eu consigo 90%, dá 3.600 de desconto, fica R$1.400. Eu boto o Banco do Brasil cobrando 25%, isso é mais do que remunera o Banco do Brasil, e eu transformo em 40 vezes, em 35 vezes, uma prestação de R$35. Faço um programa de educação financeira para a pessoa aprender o que é juro composto, a ler aquelas letrinhas pequenininhas, e crio uma lei contra a ganância que eu copiei da Inglaterra, em que você, no crédito particular, no crédito pessoal, pagou 2 vezes o que tirou, está quitado por lei, e encerra a escravidão no Brasil. É evidente que isso aqui tudo é praticável. Será que a Inglaterra é uma Coreia do Norte, que não vale como exemplo para nós? Eu estou falando só de créditos abusivos. Você pica um cartão de crédito no Brasil, vai pagar 400%, sem falar das taxas que cobram de senhores que não têm equivalência no planeta Terra. Por quê? Porque o Banco Central está apropriado pelo sistema financeiro brasileiro, que, por sua vez, subornou a política. E obriga a briga entre o coisa ruim e o coisa pior, e quem quer que ganhe o coisa ruim ou coisa pior, o inferno é vitorioso em qualquer circunstância, porque o modelo é o mesmo. Quer ver, vejam na internet se o Lula não já se comprometeu em manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro. Se eu manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro, por que eu vou derrotar o Bolsonaro? Para quê? Para ver quem é o palhaço, quem é o que vai dar mais trocado de migalha para o povo que está passando a dificuldade que está? A mesma coisa com as empresas. 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, antessala da falência. Será que houve um surto de desonestidade empresarial? Não. É impagável essa conta de juros de 26 anos. Eu tenho reservas cambiais que tem hoje ao redor de 350 bilhões de dólares. Se eu pegar 50 bilhões de dólares e fizer um crédito em bases estrangeiras, em base de crédito externo, a juro tendente a zero, com prazos no Fundo Soberano administrado pelo BNDES, eu reestruturo a dívida de todas as empresas brasileiras que têm capacidade de sair da iliquidez, restaurando a capacidade de investir, que é muito poderosa em muitos lugares, preparando a economia para a virada. O terceiro, nos 50 segundos que tem, é um poderoso investimento público, estatal, me perguntem de onde vem o dinheiro, está tudo escrito, para retomar 14 mil obras paradas no Brasil, para criar um programa de renda mínima de cidadania que se transforma todo em consumo de alimentos e 40% volta como tributo para o governo, num verdadeiro fundo cíclico de animação da atividade econômica. E, por fim, tirar o Brasil da dependência externa em que nós importamos só na saúde 17 bilhões de dólares por ano. Em números redondos, nós estamos falando de 100 bilhões de reais de perda de poupança financiando emprego na China, na Índia, na Europa, em coisas que o próprio governo paga, compra
e distribui aqui como remédios, próteses, cama de hospital, etc. Está tudo escrito aqui, eu não quero me passar nem um segundo do tempo. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada, candidato Ciro Gomes, por sua pontualidade de discurso. Eu posso pedir para as respostas para o senhor continuar? Muito obrigada. No púlpito, por gentileza, para as perguntas. Eu fico lá, então. Por favor. Presidente João Galassi, o senhor tem 1 minuto para a pergunta ao candidato. Presidente, candidato à presidência Ciro Gomes, eu vou repassar aqui 3 pautas do setor, trazendo um pouco aqui para o nosso setor, 3 pautas, basicamente, que eu considero 3 pautas sociais, mas ao final delas, se o senhor quiser comentar uma delas, fique à vontade, mas aí eu faço a pergunta em cima delas. Bom, primeiro, MIPS, medicamentos sem prescrição. A permissão para que os supermercados possam oferecer à população os medicamentos sem prescrição médica, MIPS, o que universaliza o acesso da população através da ampliação da capilaridade, reduzindo os preços, gerando novos empregos aos farmacêuticos nas nossas lojas, criando alto impacto direto na saúde pública. Best Before, consumir preferencialmente até, que moderniza, é uma data de validade, Best Before, que tem nos Estados Unidos ou na Europa, preferencialmente até, consumir até preferencialmente, que moderniza o sistema de prazo de validade, estendendo a vida útil de consumo seguro dos produtos, evitando o desperdício e combatendo a fome, através da venda social e doações, podendo assim evitar só no setor dos mercados 2 bilhões em desperdícios. 3. A desoneração da cesta básica. Já se beneficia da isenção dos impostos federais e precisamos que os estados eliminem seus impostos, democratizando o acesso da população à função social dos alimentos básicos. Essa é uma agenda só do setor dos mercados. E aí você tem todo ainda o comércio, o serviço de outras áreas. Minha pergunta é o seguinte: seria possível, bom, se o senhor quiser comentar sobre as 3, fique à vontade, seria possível no seu governo nós retomarmos ou uma agenda de diálogo através de um fórum específico do setor ou retomar o Ministério do Comércio e Serviço? Bom, João, primeiro vou passar muito telegraficamente sobre as 2 primeiras questões, por quê? De novo, eu vou repetir aqui, o que está errado no Brasil, acreditem, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras são tão safados que fazem tudo errado de propósito. Não. Por trás de cada aberração dessa tem um interesse poderoso de uma minoria ultra informada, lobista, corrupta e corruptora, ao qual o sistema político se rendeu. De lado a lado, você fala de esquerda, fala de direita, mas rigorosamente a mesma prática. Como é que eu saio disso? O livro inteiro eu vou mencionando conforme a melhor literatura e conforme as boas práticas internacionais, porque eu me livro de preconceito. Então, como é que faz nos Estados Unidos? Como é que faz na Europa? Percebe? E aí vamos ter clareza, como é que pode eu duvidar de que um supermercado pode vender remédio que não seja, ou qualquer coisa que não seja estrito senso, remédio controlado ou não sei o que e tal? Claro, sim, acabou, não tem problema. Por quê? Porque eu conheço o mundo e sei como é. Você entra no Walmart, tem, você entra no Best Buy, tem, todo canto tem. Por que não tem no Brasil? Lobby, corrupção. Acredite nisso. O lobby da farmácia vai lá e paga para o negócio para ficar só para eles. Acabou. E no Brasil é assim, cada um está se virando porque não tem projeto, é cada um por si se virando nessa selva em que a política brasileira nos transformou. Como é que se faz também o cálculo da validade de um produto? De novo, é melhor consumir até data tal. É assim que se organiza também para quem conhece o mundo. Por que não no Brasil? Porque tem um lobby qualquer para descartar, para obrigar você a comprar mais coisas, que sem precisar repor estoque de uma coisa que ainda está válida, e destruir e perder coisas, etc, etc, sabe, um desperdício absoluto. De novo, é o lobby, a corrupção, é a goela que não faz compliance e que está ali nos escaninhos de Brasília fazendo tudo isso. Na questão da cesta básica, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar uma penteada na cesta básica. Por quê? Porque o princípio no projeto que eu defendo é tornar absolutamente isento de imposto qualquer investimento. Não se tributa investimento.
Você deve tributar a apropriação de ganhos de capital e de próprio patrimônio, mas o investimento ele tem que ser estimulado ao máximo, porque é a chave do desenvolvimento. Portanto, o meu projeto, está aqui todo escrito, ele isenta o investimento e isenta a cesta básica de forma radical, como os remédios de consumo popular também, aqueles que previnem diabetes, hipertensão, que são os grandes flagelos de saúde pública. Porque não faz sentido você cobrar um tostão aqui e gastar 1 milhão acolá. Pela subnutrição, pela desnutrição, que causa 1000 sequelas, e pelas doenças que o remédio mais barato previne e, portanto, é preciso atacar na causa. Porém, eu preciso entender que o lobby do produto de luxo, aproveitando o princípio correto da cesta básica, meteu na cesta básica brasileira, meus compatriotas, 36 produtos suntuários, dos quais o povo só tem notícia nas novelas da Globo, se for novela de gente rica. Então, assim, queijo suíço e salmão estão lá na cesta básica do Brasil, e a renúncia fiscal do governo federal nestes itens suntuários é de 8 bilhões de reais por ano. Dinheiro suficiente para botar 1 milhão de crianças em creche em tempo integral. Portanto, é um trade-off aí. Então, pentear a cesta básica e radicalizar. Agora, deixa eu fazer... Tem tempo? Tem. Em algum momento das perguntas eu vou achar um tempo para propor o norte de por que a reforma tributária não passa e qual é a minha proposta, não só de reforma, mas de como passar a reforma tributária nesse país. Tem 1h33, eu começo e vou na outra. Você pode me cortar. Então, veja, por que não passa? Eu tentei dizer aqui durante a palestra. Porque o Brasil está numa crise fiscal monstruosa. Monstruosa. E o setor financeiro meteu um teto de gastos que anuncia de forma pomposa que é para garantir a austeridade fiscal, mas a principal gasto corrente do orçamento brasileiro é juro. 52% do orçamento brasileiro é juro e rolagem e amortização de dívida pública. Pois bem, o juro que se paga da dívida sem amortizar é gasto corrente, igual gasolina do carro da polícia ou papel higiênico de uma escola. Isso está fora do teto. Aí o teto de gasto vem para a Previdência? Também não. Por quê? Porque é direito adquirido, quem julga são os juízes, que são os maiores beneficiários, os procuradores, etc, etc. Também não está. E aí, dando esse aumento para os grandes e tal, onde é que está indo o teto de gastos? Exclusivamente no investimento. Hoje, de 4 trilhões e 800 bilhões de reais de investimento, de orçamento do Brasil, 25 bilhões sobra para investimento. 30 segundos, tá, candidato? Eu estou vendo aqui bem direitinho. Então, sobra dos 4 trilhões e 800, 25 bilhões. E o Bolsonaro entregou 20 dos 25 bilhões ao orçamento secreto para negada roubar. 40% desse orçamento secreto é roubado. Ou o resto que for aplicado corretamente é pulverizado em 1000 clientelismos aí que não tem efeito sistêmico na produtividade da economia, aí 14 mil obras paradas. Me permite só um ponto? Então, usando o próprio termo, ou seja, depois da penteada... Vai isentar, não pode cobrar imposto. O que realmente for estrito para... Cesta básica não paga imposto. Zero imposto. Inclusive a carne. Tudo. A carne eu vou tirar só o filé. Só o filé mignon. Só o filé mignon. É isso. Que está como os itens para não pagar PIS/COFINS, filé mignon. Né? Senhor Nabil Mas Sayão... é um filézinho por boi, isso não vai fazer falta para... Só vai fazer falta para a JBS. Nabil Sayão, 1 minuto para a sua pergunta. Candidato, a Constituição estabelece que os poderes devem funcionar de forma harmônica. O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E na prática isso não está acontecendo. E observamos um clima de tensão entre os 3 poderes. Como estabelecer novamente o respeito à Constituição? Olha, não é o problema da Constituição brasileira, é um problema de autoridade. Se você tiver na presidência da República alguém que está acusado de corrupção, dependente de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, acabou sua autoridade. Se você tiver filhos que enriqueceram por constância sua na presidência da República, como é o caso do Lula e do Bolsonaro, qual é a moral que você tem para encarar uma liminar arbitrária de um ministro do Supremo? É uma questão de autoridade. Uma das graves tarefas que o Brasil tem hoje é que restaurar a autoridade da presidência da República. Vamos no prático. Qual é o assunto que o Supremo Tribunal Federal extrapolou das suas atividades? Eu localizo um. A Dilma nomeou Lula ministro, no auge do processo. O nome disso é desvio de finalidade, porque o Lula estava respondendo a um processo por corrupção, diante de um juiz arbitrário, e eles tiveram a genial ideia, desperta ideia,
de tirar a judicatura do juiz singular para trazer para o Supremo Tribunal Federal, passando na cara do Brasil inteiro que o Supremo Tribunal Federal era o valha-couto da impunidade do corrupto. Percebe? Aí uma liminar dizendo, essa nomeação está errada, não pode fazer. Aí o Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal, começou a investigar os filhos dele por roubalheira das rachadinhas, não sei o que e tal. Aí o Bolsonaro pega o superintendente, o diretor-geral da Polícia Federal e vai trocar por outro para trazer de novo na cara da freguesia a ideia de que vai proteger com a autoridade da Presidência da República o filho que está enriquecendo ilicitamente. Desse jeito, irmão, poder político não se compraz com o vácuo. Se você não ocupa a autoridade do poder que está lhe dada, e está dito pela Constituição, a Constituição faz eu jurar, se eu for eleito, que eu vou cumprir e fazer cumprir a Constituição. Esse ditado de fazer cumprir é uma inerência do chefe de Estado, que a presidência do Brasil, como virou um lugar de corruptos e de acordo com os corruptos, perdeu. Eu espero muito ser o homem que vai restaurar a autoridade da presidência da República. E aí é o seguinte, liminar de juiz que confronte a lei não será obedecida, mas não será obedecida por desobediência, será com uma carta que o presidente da República mandará ao Supremo dizendo que aquilo viola a Constituição, que eu jurei defender e fazer cumprir. Já que sobrou um tempinho, aquela outra pergunta com 4 embutidas, eu comentei da questão do Conselho do Varejo, do Comércio e Serviço ou o Ministério do Comércio e Serviços? O Ministério da Indústria, Comércio e Serviços será recriado imediatamente. Foi um grosseiro equívoco na mentira de que o Brasil tem ministério demais, e agora vai ter mesmo, porque se eu não conseguir me eleger, vão começar a fazer cabide de emprego, e essa é a tragédia. Mas eu fui ministro da Fazenda, eu tinha 5 vice-ministros. 5. O Paulo Guedes, nessa brincadeira, juntou indústria e comércio, planejamento, tudo junto, colapsou a administração pública brasileira e tem 21 vice-ministros. É muito mais caro o ministério dele, porque cada um tem um carrão preto, um cartão corporativo, um auxílio moradia e tal. Isso é o Brasil. Então é preciso restaurar as funcionalidades e eu vou trabalhar matricialmente. Mas deixa eu dizer assim, o que está errado no Brasil só vai ser consertado se houver uma nova cumplicidade da presidência da República com a sociedade brasileira. Então qual é a minha ideia para não deixar, para não ser caçado ou ir para a cadeia? E sair pela porta da frente honrado pelo povo brasileiro, como eu fui como governador e prefeito. A minha ideia é propor tudo o que eu quero fazer antes, dizer o que é que eu vou fazer, quanto custa, de onde vem o dinheiro, qual é o interesse que eu vou ferir. Porque se eu escapo da pancadaria, escapo eu e a ideia. Acredite, isso diminui muito a distância entre o presidente reformista, que nunca tivemos, e um Congresso que não é propriamente corrupto, sendo em parte grave corrupto, mas é um Congresso de interesses municipalistas. O bom deputado não é aquele que toma boa posição sobre a questão sistêmica do modelo tributário brasileiro. Não é. Ele é julgado se ele levou uma escolinha, um ponto de saneamento para a terrinha dele. Então, eu preciso compensar isso fazendo uma proposta que a nova cumplicidade começa na constituição do meu mandato, ou seja, não vote em mim nas ideias que eu tenho. Senão a gente ia dizer o seguinte, que dia foi que o Fernando Henrique propôs e o Congresso não deixou passar? Não aconteceu. Se o Fernando Henrique e eu estava lá, né, eu rompi por causa disso. O real era uma coisa muito séria, mas muito precária, como está aí revelado. Porque o país parou de crescer completamente por conta dessa vinculação de câmbio, juro, e os políticos aprenderam que manipular câmbio dá em eleição e tal. Porém, propor nos 6 primeiros meses fazer um novo acordo de governadores e prefeitos, em que eu tenho a dívida que está estrangulando os estados, eu troco, capitalizando essa dívida para o futuro, em troca de uma ferramenta de investimento em que os governadores venham em convencimento dos deputados, e somente se convencermos os deputados, passa essa reforma. Aí eu faço a chave final. Persistiu o impasse, no ponto onde persistiu, eu vou convocar o povo brasileiro a votar diretamente através de plebiscito. Só assim nós passaremos uma reforma tributária no Brasil. Candidato Ciro Gomes, muito obrigada. Então agora o senhor terá 2 minutos para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito comovidamente, eu me considero amigo da casa, e eu não sou candidato porque é fácil, eu sou um homem muito experiente, eu tenho 42 anos de vida pública, gosto de lembrar que nunca respondi por um processo, nem para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação, mas eu posso dizer isso nesse ambiente de degradação moral em que a política brasileira se transformou, e eu tenho uma ideia para o Brasil. Ela tem começo, meio e fim, não é uma ideia minha. Eu consultei o que há de mais profundo na inteligência brasileira e nas modelagens de economia política do mundo,
E ela tem respostas práticas para os problemas brasileiros. Volto a dizer, não sou candidato a presidente do Brasil porque é fácil, sou candidato porque é necessário. Infelizmente, o sistema político brasileiro apodreceu e nós precisamos renová-lo. E é para isso que eu estou correndo o país, acordando cedo, dormindo tarde, nada me abate, nada me humilha, nem o fascismo de direita, nem o fascismo de esquerda, nem a prepotência do seu Lula, nem as arbitrariedades do seu Bolsonaro, nada me abate, porque para mim a paixão que me guia é o amor ao Brasil, é o amor ao povo brasileiro e a convicção que eu tenho de que se eu tiver uma oportunidade eu faço história nesse país. Não quero encerrar sem antes registrar a presença que eu só vi chegando agora do senador Aldo Rebelo, senador por São Paulo, uma pessoa extraordinariamente qualificada que está aqui. Agradecer a você, João Carlos, muito obrigado. Agradecer ao nosso mestre Nabil, agradecer a todas e a todos e a cada um. E se não tiverem candidato ainda, eu respeito todo mundo, eu peço o seu voto para o 12, para um projeto nacional de desenvolvimento. Vou deixar o livro com o João, quem tiver uma insôniazinha, vale a pena ler, porque aqui se mostra que o Brasil tem tudo para ser o país mais invejável do planeta Terra. O que está fracassando no Brasil é a política. Viva! A política é a linguagem da democracia. Vamos tomá-la na mão e mudar o país. Candidato Ciro Gomes, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui na Convenção Abras 2022. Já posicionados, então, para fazer um registro desse momento, onde nós encerramos aqui esta sessão presidenciável, agradecendo ao presidente João Galassi e também ao senhor Nabil Sayon pela participação. Candidato, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco.